Quero compartilhar com vocês aí uma coisa que eu faço todo final de mês, tá? Eu gosto de dar uma olhada mais ampla nos gráficos, pensar pautas geopolíticas, pensar pautas macroeconômicas mais longas, tá? Ter uma visão mais geral, né? Talvez ver desenvolvimentos que eu não esteja enxergando na visão do dia a dia. E eu chamo isso de Global Review, tá? Aqui eu tenho gráficos mensais de vários mercados que eu dou uma olhada para ver como é que foi o fechamento do mês. O mês não está bem fechado ainda, tem alguns mercados ainda abertos, falta pouca coisa, tá? Mas eu não gosto de esperar para o próximo mês, já começando uma nova vela, eu gosto de ver com o fechamento do mês. Também estou esperando a família para fazer um churrasquinho. Um pouco chega criança da escola aí com fome, eu já quero estar mais pronto e eu acho que não vai ter prejuízo da gente ver com alguns dos mercados levemente, né? Quase fechando, acho que não vai ter uma mudança tão drástica. Então aqui começar com commodities, temos o Bloomberg Commodity Index, um índice de commodities fechando para baixo. Eu acho que isso aqui é uma sinalização positiva, tá? Sinalização positiva, dado que eu tenho uma preocupação de que commodities poderia reacender a inflação global. Tinha aí toda uma discussão de que petróleo podia se acelerar com o retorno da China, a China voltou do Covid e a China vem patinando. Tivemos PMI industrial abaixo, né, de 50, segundo mês num território contracionista. Por um lado, né, isso demonstra aqui com o petróleo recuando, por outro, né, tem um perigo da China ter espaço para acelerar a sua economia, enquanto o restante do mundo ainda está lutando com a inflação. Tivemos inflação surpreendendo nos Estados Unidos, tivemos inflação surpreendendo no Reino Unido. Tá? Então estou de olho nisso, mas essa é uma sinalização positiva, esse fechamento do Beacon nessa região. O petróleo, eu estou controlando mais ele pelo gráfico semanal, porque o gráfico semanal, podemos considerar que a média de 50 seria a média de 200 do gráfico semanal, e eu tô vendo isso se aproximar, e para mim, se perder essa média realmente, tá? Quero esperar o fechamento da semana, eu acho que caiu um pouco por terra a questão de o petróleo se acelerar. Obviamente, é um ativo bem volátil, pode acontecer fatos que podem fazer isso explodir de novo. Tô acompanhando isso, mas eu acho que é uma sinalização que também está sendo mais positiva. Não sei se é positiva para o Brasil, né? Nós somos ligados a commodities, mas eu acho que é preferível a gente resolver a inflação global e a nossa própria inflação para depois a gente pensar na retomada da atividade econômica, porque nos Estados Unidos, com a inflação controlada, pode lá reduzir juros, outros países podem reduzir juros, a gente sai dessa contração, desse freio de atividade econômica para poder expandir novamente. Então, de olho no petróleo aqui, baixo de média de 200 é legal, para a primeira sinalização, ainda acima da média de 50, que eu acho que é o mais importante. O ouro segue aqui, né? Eu até vou deixar as ideias relacionadas a essa questão do petróleo, vou deixar uma ideia relacionada do ouro, que vem acompanhando há muito tempo aqui no TradingView, já postei várias ideias, que é a questão do Copper Reno no gráfico mensal, segue engatilhado, está fechando em linha aqui com este fechamento anterior, tentou subir, não conseguiu, não está sustentando, mas também não está desmontando o desenho. Soja para baixo, não me surpreende que a soja fez um movimento, corrigiu, tentou subir, corrigiu e agora está recuando. O trigo me surpreende um pouquinho, tá? Eu não achava que esse desenho do trigo, por mais, né, por causa da guerra da Ucrânia, por mais acentuado e exagerado que foi, né, eu imaginava que poderia ter uma segunda pernada. Ele vem perdendo, perdendo, perdendo. E olha quantos meses o trigo vem recuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora fechando abaixo da média de 200. Olhando um pouco para bolsas, tá? Aqui nós temos Brasil, México, Chile, Canadá e dois índices americanos. Eu não olho o S&P Nasdaq aqui, eu olho o Wilshire, que tem 4.500 ações, eu olho o Russell, tá? Até tá o Russell 1000 aqui, mas eu olho o Russell 3000, tá? Que, se eu não me engano, é o RUA, tá? Que mostra aqui, ó, é um canal de baixo que foi rompido lateralmente, está fechando acima da média de 21, enquanto o Wilshire está fechando abaixo da média de 50. Por que eles estão mudando, né? Quando eu olho para o próprio RUI aqui, está um pouquinho mais
bonitinho para cima, porque as ações de menor capitalização estão sofrendo nos Estados Unidos. Na verdade, a grande maioria das ações nos Estados Unidos estão sofrendo, são poucas ações que estão levando os índices para cima. Caso, né, o Nasdaq explodindo por causa de Nvidia e correlatas, né, a corrida da inteligência artificial. Sendo que a Nvidia já estava mostrando sinais de excesso, né? Depois dos resultados mostrou mais excesso ainda. E aí, cara, me traz alguns alertas, né? Nós temos um mar de empresas aqui que não estão performando bem, enquanto os índices estão para cima, com poucas empresas empurrando esse índice para cima. Isso é sustentável? Essa é a minha dúvida. Olhando aqui para México, né? México veio para cima, agora deu uma recuada. Fico pensando, será que é um topo duplo ou será que é um recuo da pernada para continuar subindo? México é mercado emergente. Olha aqui para o Chile, né? Podemos chamar de mercado emergente também, né? Tentou subir, está fechando aqui. O Chile também tem ligação com commodities. Vou olhar aqui, Bolsa do Canadá, fechando abaixo da média 21. Bolsa com ligação com commodities. Aí eu venho para o Ibovespa. O Ibovespa esse mês deu uma puxada para cima, né? Deu uma animada, né? No gráfico de curto prazo tem desenho para ir para cima, mas olha aqui, o fechamento ele fechou lá em linha com a média de 21 e está quase cruzando a de 21 com a de 50 para baixo. Eu olho essas outras bolsas, me traz preocupação, porque tem uma relação aqui, né? Eu acho que eu posso relacionar México com Brasil, acho que eu posso relacionar Chile com Brasil e Canadá com Brasil na questão de commodities. A gente está vendo lá as commodities indo para baixo lá, e aí eu olho para a Bolsa Brasileira, tem esse desenho. Depois vamos dar uma olhada no dólar, porque lá também gera uma dúvida, né? Se ele está apontando para baixo ou, né, realmente ele quer subir, foi só uma pausa no meio do caminho. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada aqui em Ásia, Oceania e Oriente Médio. Temos Hong Kong, Shenzhen e Xangai, tá? Hong Kong já estava feio, já estava apontando para baixo, deu uma respirada e vem escorregando alguns meses aqui. Será que é só para pivotar e voltar a subir? Ou será que vai testar a mínima? Essa é a minha dúvida. Aí quando eu olho Shenzhen e Xangai, que tentaram ir para cima e não foram, que são bolsas continentais chinesas, né? Que tem uma manipulação, que tu não pode ficar operando vendido. Com essa dificuldade, as coisas me preocupam. Olho para commodities indo para baixo. Aí vem, né, além dos indicadores econômicos, a gente sabe que a China, né, não é um país transparente, mas vem uma declaração que saiu na mídia, que o Xi Jinping estava falando para os seus colegas de partido que era para se preparar, que poderíamos enfrentar tempos de tempestade, tempos turbulentos. Cara, isso está refletindo aqui no mercado, isso já me liga alguns alertas. Aí temos aqui bolsa japonesa, bacana, eu acompanho ela há bastante tempo, vou deixar até uma ideia relacionada sobre bolsa japonesa aqui. Eu achava que era uma bandeira, depois se transformou num canal de baixa que rompeu para cima. E esse rompimento ainda tem desenvolvimento, né? Pela amplitude do canal, pode subir um pouco mais a bolsa japonesa, porque o Japão está em outro momento. Ele enfrentou, né, os piores momentos de subida dos juros no mundo, continuando sua política monetária ultra frouxa, assumiu um novo presidente do Banco Central que deve mudar um pouco essa política, e isso atrai dinheiro para o Japão, inclusive para a Bolsa, tá? Não é uma questão só de subir os juros, desconta o valor de empresas, não. O Japão tem muito dinheiro fora, é um grande credor e pode trazer dinheiro de volta para o Japão. E outra, conseguiu enfrentar tudo isso sem apertar juros. Obviamente sofreu muito no Ien, sofreu também nos títulos da dívida japonesa, mas está aí colhendo esse resultado agora. Vamos acompanhar, ver se bolsa japonesa continua indo para cima, dado que a gente tem ali em volta da região, né, a bolsa chinesa aí fraquejando. A Austrália fechou em linha aqui com a média 21, outra bolsa ligada com commodities, tá? Não chegou a perder, mas está fraquejando aqui em cima, né? E aqui nós temos o bolsa da Arábia Saudita, que tentou dar uma recuperada e está fechando o mês abaixo da média de 21.
Vamos olhar um pouco de bolsas europeias. Eu tenho uma dúvida aqui. Nós temos o DAX e o Euro 50. A gente tem que lembrar que as principais ações europeias são de empresas globais, operam no mundo inteiro. Eu estava em dúvida se isso aqui é um topo duplo, tá? Nesses índices ou não, né? Eu já estava com essa dúvida a partir de fevereiro, veio testando aqui e não passou, né? E agora está dando uma recuada. É a recuada, o que é? É realmente um topo duplo e vai para baixo ou, né? Foi um pivô aqui, tá? Um mês para baixo, mas ainda vai subir. Tô com essa dúvida aqui, obviamente um desenvolvimento de maior prazo, vou ter que esperar para ver. Me surpreendeu um pouco o FTSE, obviamente tem a dificuldade do Reino Unido, mas as empresas principais também são globais, que ele veio renovar as máximas, eu vi ele em outro momento, tinha dado uma pernada para cima, tinha corrigido e, cara, não chegou aqui, né, a retestar essa região até poder passar, e já está voltando aqui perto da média de 21. Tá? Então estou vendo algum cansaço aqui. Tem bolsa holandesa, né? Dando uma lateralizada aqui, veio a 38% de FIBO, né? Então será que eu estou vendo aqui, isso aqui é topo duplo? Né? Isso aqui é um cansaço? Bolsa francesa aqui, até renovou máximas aqui, mas não está se sustentando. Será que é uma correção da pernadinha que vai subir ou é um topo duplo? Então temos essas dúvidas aqui. Bolsa suíça, inclusive, fechando ali em linha com a média de 21. E por último aqui, vamos dar uma olhada em bonds, tá? Bitcoin e até um índice global aqui de ações, tá? E também no índice dólar. Olhando esse índice global aqui, o Vanguard Total World Stocks, tá? Veio aqui, para mim isso aqui é uma grande pernada para baixo, houve uma correção em 61% de FIBO, né? Tentou escorregar, se sustentou acima da média 21, mas não passou. Tá um pouco indefinido aqui. Tá? Não confirma, né? Não continua subindo, fazendo fechamentos acima para indicar que quer passar aqui, mas também não perde a média de 21, continua dentro desse desenho. Então há algo para a gente acompanhar aqui. Bitcoin veio respirar acima da média de 21. Eu também tenho ideia relacionada sobre o Bitcoin, até bati um papo com o Rafael falando sobre isso, tá? Que o Bitcoin, para mim, essa primeira pernada eu ia desconsiderar e eu ia esperar para pegar uma segunda pernada porque eu queria mais confirmações. Porque, para mim, parte do movimento do Bitcoin é parte do dinheiro do easy money, né? De juros indo para baixo. Teve, né? Ao longo desses meses teve uma mudança de percepção que começou a cair por terra e aí ele vem e fecha o mês abaixo da média de 21, sendo que 2 meses anteriores fechou acima. Será que é só um recuo para retomar força? Se retomar força, eu posso ficar mais positivo com Bitcoin. Se não, eu vou ficar monitorando esse desenvolvimento. Bonds, tanto os 10 anos dos Estados Unidos quanto da zona do euro, né, estão com desenho para cima, quase cruzando média de 21 com a de 200, se sustentando. Tá? Não perderam desenho. Né? Se a gente talvez vá lidar com um mundo menos inflacionário, com, né, a possibilidade de cair juros, por que os juros de longo prazo estão subindo ainda ou estão se mantendo em patamares elevados? Essa é a minha dúvida, inclusive com desenho técnico de continuarem subindo e com espaço para subirem. E aí a gente vem aqui no índice dólar, que veio batendo aqui na região do 101, eu falo bastante nisso no comentário semanal, tentou passar, não conseguiu e agora, opa, fechou o mês aqui de volta acima da média de 21. E ele tem desenho de longo prazo aqui, ó, tá? Para voltar para o 115 e se acelerar. E aí nós vamos para o dólar contra real para fechar, que é o seguinte, né? Lembra da Bolsa Brasileira lá, que tem aquelas dúvidas, né? Deu uma recuperada, mas ainda fechou abaixo da média de 21. E a média de 21 mensal está se aproximando da de 50. E aqui eu tenho o dólar, que é mais ou menos a mesma situação, está dentro de um canal de baixa, deu uma boa lateralizada em cima aqui das médias, está aproximando as duas, mas a média de 50 já está muito mais para cima, o que sugere que pode ser até, né, uma aproximação. Eu falo, para mim o dólar está barato, eu não consigo ver esse dólar para baixo. Respirou aqui, fechou acima da média de 50, continua respeitando, mas ainda abaixo da média de 21. Deu uma puxada hoje, final do mês, vamos ver o que vai acontecer para o próximo mês. Mas estou em dúvida, né? Ver que tanto a Bolsa Brasileira quanto o dólar com o real estão deixando desenho para os dois lados.
Apesar de que, quando eu faço uma análise relacional, eu vejo a Bolsa brasileira talvez indo para baixo, até por causa de commodities, e eu vejo o dólar para cima, porque não me encaixa o dólar para cima. Mas tem desenho técnico para os dois lados. Inclusive, o dólar contra real, quando eu vou para prazos mais curtos, ele tem o desenho para baixo, tá? Essa semana, dependendo do fechamento, talvez perca alguma das coisas que construiu, mas não todas. Legal? Era isso o Global Review, uma olhada nos gráficos mais longos, pensar em gráficos mensais, desenvolvimentos mensais, tentar ficar especulando algumas coisas, tentar juntar assuntos geopolíticos, macroeconômicos com o que eu estou vendo nos gráficos. Legal? Era isso, um grande abraço.